Bom, eu sou o Brandon, vou falar um pouco sobre a minha habitação nesse período de pandemia. Eu morei em 2 residências nesse período. Uma localizada na cidade de Rio Grande, junto com meus pais e minha irmã, e a outra no município de Osório, onde eu morei durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, junto com 2 casais de amigos e colegas de profissão. O que eu passo em casa aumentou bastante devido à pandemia. E esse maior tempo em casa gera diversas mudanças na nossa rotina. Isso inclui precisar de mais espaços para realizar as atividades que antes realizava fora de casa, como alguns trabalhos, alguns estudos e atividades físicas. Dessa forma, eu senti a necessidade de reservar espaços no qual eu pudesse ter a mesma experiência ou parecida da que eu teria em ambientes que antes a gente podia frequentar, como academia, como bares, como bibliotecas para estudar. Porém, eu percebi que, embora fazendo a mesma atividade, a experiência muda bastante. Locais que a gente separa para fazer exercícios, eles são bem mais improvisados do que o local próprio para fazer um exercício. Um ambiente que a gente tenta simular um escritório para fazer as atividades do trabalho, por vezes falta um pouco de privacidade, falta um pouco de silêncio para a gente conseguir realizar as atividades normalmente. Pensando nisso, novos espaços aqui na minha casa, por exemplo, foram modificados e descobertos, digamos assim, para atender as demandas que eu já comentei. Dentre eles, eu posso citar 2 lugares na minha casa especial. Um deles é meu quarto, onde eu tive um espaço um pouco maior reservado para fazer as atividades do trabalho e também os estudos. E outro lugar seria a área de churrasqueira, na qual a gente improvisou uma mini academia com... Quais foram as minhas maiores dificuldades ou percepções sobre esse período que a gente passou mais em casa? A primeira delas foi perceber o quão importante é em uma residência a gente ter lugares, espaços em que se promova um pouco mais de contato com a natureza. Um local com gramado, de repente, onde se possa cultivar plantas, árvores, realmente um espaço de um pouco de contato com a terra, um pouco de contato com elementos naturais, não tão urbanizados como é na minha residência. Isso eu senti bastante, uma vez que eu sempre busco sair de casa, ir a praças, ir a parques, e durante esse período que a gente esteve mais em casa, eu senti um pouco de falta. E outra percepção que eu tive é o quão é importante termos espaços reservados para as pessoas, os ocupantes de uma residência. Uma vez que não é tão comum todas as pessoas, todos os habitantes da casa estarem tanto tempo juntos dentro de casa. Então isso às vezes gera um pouco de necessidade de privacidade. Nesse caso eu percebi um lado positivo na residência que eu moro, porque existem lugares reservados. Por fim, eu acho importante a gente fazer essa reflexão sobre como os ambientes são pensados para gerar o bem-estar dos ocupantes da residência, uma vez que nesses períodos nós passamos muito mais tempo em casa e conseguimos perceber como a disposição dos móveis, como a disposição dos cômodos influencia na experiência de habitar, na experiência de relação com os outros ocupantes e na experiência geral do habitar em uma residência. Olá, eu sou o David e agora vou falar um pouco sobre a minha experiência com relação ao espaço doméstico em tempos de isolamento social. Atualmente eu moro no cassino com um colega de faculdade e com o meu cachorro, o meu companheiro durante essa pandemia. A casa é uma casa isolada e fica bem próximo à praia. Eu faço estágio, portanto saio por volta de 6 horas da manhã de casa e retorno por volta de 13 horas, ficando 17 horas dentro de casa. Durante essa pandemia, o meu amigo retornou para a casa dos pais e foi um momento importante de reflexão, pois eu acabei priorizando algumas coisas que eu deixava de lado antes da pandemia, como, por exemplo, cuidar da minha saúde e me alimentar melhor. Dentro de casa, eu realizo atividades físicas,
faço atividades domésticas, estudo e trabalho. O ambiente da casa que eu mais gosto é o meu quarto, pois é o local de lazer, como por exemplo assistir filmes, séries, é o local de descanso, o local que trabalho e também estudo. Durante essa pandemia, a parte mais difícil foi ficar longe da minha família, não poder visitá-los e também ficar longe dos meus amigos, do contato com as pessoas. Com relação à casa, acredito que ela atende às minhas necessidades no presente e eu não faria nenhuma modificação. E com relação a esta pandemia, acredito que se for para refletir sobre algo bom, seria que foi um momento para repensarmos sobre as coisas simples da vida, dar valor às coisas simples e também dar valor às pessoas que amamos. E um momento ruim, né? O lado ruim da pandemia foi não poder visitar minha família e não poder estar perto das pessoas que eu amo. Então, para minha casa durante a pandemia, eu me chamo Henrique Figueiredo e a casa que eu fiquei durante a pandemia, a maior parte do tempo, é a casa que eu apresentei na primeira parte do trabalho, que é a casa onde eu moro com meus avós e meus pais, aqui no Arraial. Posso dizer que a minha relação com a casa antes da pandemia era uma relação pequena, digamos assim. Tinha dias que eu passava 15 horas por dia lá na FURG, das 8 da manhã até 11 da noite. Isso acontecia uns 2 dias por semana, pelo menos. E nos outros dias não era muito melhor que isso, pelo menos 12 horas eu estava na FURG. Então, dá para dizer que a FURG é a minha casa, assim, né? Eu tinha o meu lugar de descanso lá na FURG, eu tinha o meu lugar de trabalho, eu tinha o meu lugar de estudo, eu tinha o lugar onde eu ia para ficar com meus amigos, né? Eu almoçava, eu jantava na FURG, eu tomava café, tudo que foi acontecer praticamente comigo era na FURG, sabe? Eu vinha para casa, vinha para onde eu tô aqui no meu quarto, praticamente só para dormir e por outro dia acordar e voltar para a FURG. Durante o tempo então, de pandemia, né, eu acabava trabalhando, ficando mais com meus colegas de trabalho, com meus amigos, do que com a minha família em si, porque eu chegava em casa às vezes muito tarde, aqui em casa a gente vai dormir cedo, geralmente, e acabava que eu não tinha tanto contato assim. O que mudou, né? O que mudou durante esse tempo de pandemia foi... eu ainda não consigo ficar tanto tempo com a minha família, né? Tipo, eu ainda tenho afazeres e tarefas pra ser feitas, mas ainda agora pelo menos dá pra dar umas escapadas, né? Quando tô na FURG é muito longe pra dar umas escapadas a qualquer momento pra dar uma olhada em todo mundo. Meu quarto, além de um lugar para dormir, acabou se tornando meu escritório, meu lugar para estudos, meu lugar para descanso. De certa forma, é um lugar para ficar com os amigos também, né? É um lugar que eu me comunico com eles por chamada de vídeo, ou chamada por internet, ou a gente joga alguma coisa junto. Então, tudo que a FURG, todos os espaços da FURG proporcionava, agora basicamente é meu quarto que me proporciona. Isso de tudo estar num lugar só foi conveniente no início, assim, tipo, eu levantava da minha cama que eu estava assistindo série e sentava para trabalhar, mas depois de um tempo o que acontecia é que nenhum momento de trabalho ou de estudo parecia que estava 100% focado no trabalho e estudo, e nenhum momento de descanso parecia que eu estava 100% descansando. Sempre que eu começava a descansar, eu sentia que alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa, e sempre que eu estava trabalhando, eu acabava me distraindo com alguma coisa. O acesso à internet foi uma outra coisa que mudou bastante também. Aqui em casa a internet é instável e quando não está estável ela está só lenta mesmo. Então, diferentemente do que passava na FURG, né, eu tive que me acostumar com isso. Não podia acessar e fazer tudo que eu precisava, eu queria fazer a cada momento. Às vezes eu não posso, não consigo trabalhar ou estudar. Mas isso é normal, eu tenho que me programar antes para que essas coisas não acabam interfiram no meu serviço ou nos meus estudos, né? A minha rotina mudou bastante também. Eu continuo trabalhando e estudando, mas agora parece que eu estou um pouco de férias também com meus horários do dia, porque eu fico acordado até tarde e eu durmo até tarde, coisa que eu não conseguia fazer quando eu estava em normal, né, presencialmente. É uma coisa que eu prefiro, é uma coisa que eu acho que me deixa mais, me faz render mais.
mas é uma coisa que também faz eu me desconectar um pouco com as pessoas, porque boa parte do tempo que eu tô acordado é de madrugada, quando não tem, a maior parte das pessoas não estão acordadas, né? Então, é uma coisa que faz eu render, mas também é uma coisa que me deixa um pouco desconectado com o resto do mundo. Desconectado com o resto do mundo. Por fim, eu acho que, tipo, a coisa que talvez mais tenha mudado, assim, é que agora a casa virou um lugar seguro, né? Mais do que sempre foi. Sempre tive um pouco de ansiedade de sair de casa, principalmente para fazer coisas que são fora da minha rotina. E para a universidade é uma coisa que acaba sendo virando rotina, então tu nem pensa mais, mas coisas que é fora da rotina, sempre tive um pouco de ansiedade. E hoje em dia, como tudo é fora da rotina, e pior ainda, a gente não se sente tão seguro saindo de casa, ou pelo menos eu não me sinto. A casa virou mais que nunca um lugar seguro, né? Virou um lugar onde eu não preciso me sentir desconfortável. E eu acho que essa foi a grande transformação, assim, é uma coisa que provavelmente vai atuar nos próximos anos, assim, na minha vida, e que vai atuar na vida de muita gente, é justamente esse desconforto um pouco ao sair de casa, assim, né? Mas eu acho que era isso. Obrigado. Oi, meu nome é Gustavo, eu sou estudante de Engenharia Civil e estou no quarto ano, matriculado na cadeira de Arquitetura e Urbanismo. E para essa cadeira me foi deixado um trabalho chamado Estamos em Casa. E eu vou falar um pouco de como foi a minha rotina, a minha vida, durante o início de 2020 até agora o início de 2021, durante a pandemia do coronavírus. Durante a pandemia, eu tenho morado aqui em Rio Grande, eu não saí da cidade, diferente de alguns outros colegas meus, fiquei por aqui. Tentei buscar alguns estágios, alguma coisa para continuar meus estudos aqui mesmo na cidade. Fiquei por aqui também porque minha namorada, que mora junto comigo, trabalha aqui em Rio Grande e ela não poderia ficar em regime de home office, ela continuou trabalhando presencialmente aqui na cidade de Rio Grande, então a gente acabou ficando aqui pela cidade. Eu e a Luana, minha namorada, a gente mora num condomínio chamado Condomínio Atlântico Sul. Aqui no condomínio, quando começou a pandemia, foram interditados alguns espaços públicos que eram utilizados por todos os condôminos. Aqui moram mais ou menos 200 famílias, são 200 casas e dispostas em 5 quadras diferentes. Foram interditadas as churrasqueiras que são de uso coletivo, foram interditados o salão de festas, foi interditada a quadra de esportes, a pracinha. Mas ao mesmo tempo que todos esses espaços foram interditados para evitar aglomerações, as pessoas aqui dentro se notou assim que é meio que um espaço meio que alternativo à rua do público fora mesmo. Aqui dentro ninguém usa máscara, as pessoas usando pela rua, andam pelas calçadas do condomínio sem máscara, não tomam os devidos cuidados. É notável assim que parece que o condomínio, a rua do condomínio, é como se fosse a extensão da casa dessas pessoas. Já. Além da Luana, que mora junto comigo, eu também moro junto com a Cacau. Tem esse gatinho que a gente adotou durante a pandemia, que a Luana estava se sentindo meio sozinha, ela queria um bichinho, e daí a gente adotou ela. Esse daqui é o condomínio onde a gente mora. Aqui é o espaço onde eu acabo por estudar e fazer projetos para complementar minha renda. O único espaço que se manteve fora da home officização da minha vida foi a minha sala de estar, onde a gente consegue pelo menos descansar depois de um dia de trabalho. Vim descer aqui embaixo, porque lá em cima é onde ficam os nossos computadores, e descansar um pouco depois de um dia cansativo. Nem mesmo a Cacau fugiu do home office e até ela tem que ficar em casa às vezes, então a gente comprou uma casinha para ela poder ficar em casa, dentro de casa. Bom, eu quero começar dizendo que nesse mais ou menos um ano de pandemia, eu circulei em 3 residências. A residência do meu pai, a residência da minha mãe e a residência da minha namorada. E acho que durante essa pandemia, nesses diferentes estilos de residência, eu pude perceber muitos pontos, tanto da questão de convivência na residência, quanto na influência que os espaços trazem para essa convivência. Bom, nas casas, tanto do meu pai quanto da minha mãe, são 4 pessoas, mas na minha namorada são 7 pessoas. E eu acredito que a pandemia influenciou de uma maneira gigantesca essa convivência,
que eu acho que a permanência em casa, ela determina como que tu vai agir. E como que tu vai agir dentro de casa com os outros é algo muito importante, que eu percebo que nas minhas casas, a maneira que estão dispostos os ambientes refletem uma maneira de comodidade muito diferente em cada lugar. Numa que a cozinha é integrada com a sala, acredito eu que o sentimento de leveza e conforto para mim não é tão grande quanto o que esses dois cômodos são separados. Porque acredito que o lado bom dessa pandemia foi o que trouxe a família mais próxima para mim, porque antes, na correria do dia a dia, no presencial, o tempo em casa era muito menor. Então, esse tempo, ele agora é gasto com momentos em família, que os espaços estão contribuindo muito para isso. Então, eu vejo que um ponto negativo foi nunca ter gastado energia em pensar muito com o interior da residência e na disposição dos móveis e tal, e que agora eu percebo cada vez mais a influência disso. Mas eu percebo que o espaço em casa está trazendo cada vez mais o sentimento de proteção, acolhimento, relaxamento e sim um sentimento de família que antes para mim não existia. Oi, eu sou a Tayla e eu vou falar um pouquinho sobre a minha casa em tempos de pandemia. Então, durante a pandemia eu não fiquei onde eu fico a maior parte do tempo. Eu retornei para minha cidade natal, fui ficar lá com os meus pais em Turuçu. Então, para mim foi um momento assim muito bom, foi uma oportunidade muito boa de eu poder passar mais tempo com meus pais, ter aquela rotina de novo que há muito tempo eu não tinha, de ficar em casa tanto tempo assim. E eu acho que foi um momento assim único para mim. Sempre gostei muito de ficar em casa, então isso não me incomodou muito, mas o que eu mais gostei foi poder estar lá com os meus pais, poder praticar atividade física, porque lá a casa é para fora, então não tinha tanta restrição. Também estar perto dos meus animais que ficam lá fora, que eu sinto muita falta, e poder estreitar laços com a minha família, né? Ter um convívio maior e compartilhar mais os momentos juntos. Além disso, também eu voltei a praticar hobbies que até então estavam esquecidos. Um deles é o tricô, que foi algo que eu me dediquei bastante ali naquele período do inverno. E voltei a praticar, fazia muito tempo que eu não fazia. Pesquisei, aprendi mais e super gostei assim de voltar a praticar, até hoje faço. Leitura também li bastante, fiz cursos da área mesmo da faculdade, aproveitei muitas promoções que tiveram, então acho que foi um tempo bem gasto. E além disso, né, o mais importante que foi para mim foi poder estar em casa com a minha família e com os meus animais, reviver aquele momento de quando eu fazia ensino médio, quando eu estava no ensino fundamental, que eu estava em casa a maior parte do tempo, estava perto deles, coisa que eu não tinha fazia muito tempo, né? Não passava tanto tempo assim com os meus pais como eu passei. Então eu acho que foi um momento assim muito único para mim e que foi muito gratificante ter essa oportunidade de poder passar mais tempo com eles, e eu acho que eu aproveitei da melhor forma, sim. Além de me desenvolver profissionalmente, de voltar a praticar hobbies que eu gostava e que estavam esquecidos por falta de tempo. Fiz cursos que também até então não tinha tempo de fazer e tinha vontade. E também, o mais importante que eu já disse, né? Fiquei mais tempo com os meus pais. Então eu acho que, apesar da pandemia ter sido um momento bem difícil para todo mundo, né? Eu acho que eu levei da melhor forma e vou levar como nas minhas lembranças essas partes boas assim que eu tive, esse convívio com a minha família, poder estar pertinho deles, poder estar na minha casa, onde eu cresci, poder estar lá, poder estudar e ao mesmo tempo estar perto deles.
Então eu acho que é disso que eu vou lembrar e foi isso que foi mais marcante, assim, é como eu lembro da minha quarentena. Então, acredito que tenha sido um momento muito bom para mim e que me desenvolveu bastante como pessoa e também como profissional. E é isso.